Fala galerinha, tá no ar mais um programa do Motor Grid Podcast. Um agradecimento especial para os nossos parceiros da Croma Blindagens, sempre com a gente, Grande Pisani. Estamos aí mais uma vez trazendo uma figura do automobilismo nacional, um cara de grande nome, responsável por equipe de estoque, tá na Endurance também. Seja bem-vindo, Thiago Meneghel, ao Motor Grid Podcast. Obrigado, Edu, pessoal. É uma honra estar aqui falando com vocês. Boa, legal. Thiago, para quem não te conhece, conta um pouco da sua história, como é que você foi parar no automobilismo, sua paixão por corridas. Ixi, a história é um pouco longa. Boa. Bom, eu sou do interior de São Paulo, né, cidade de Araras. Grande Todo mundo, Araras do Paíto. todo mundo gosta de carro, conhece agora, né? E cresci lá e sempre, desde pequeno, gostei de corrida, de carro. Meu pai sempre estimulou muito isso, então eu tinha ali 8, 9 anos, ele comprou um carro esportivo, um Puma GTB na época, e era mecânica GM 250S, na época que toda importação era fechada, né? E ali eu conheci realmente que era carro. E meu pai foi e restaurou esse carro, porque ele já estava meio judiado, ele comprou de um primo e vivia, né, dentro de uma oficina de uns amigos, e eu acabei. Meus pais eram médicos, não tinha nada a ver com corrida, mas eu acabei pegando esse gosto lá por oficina. Gostava tanto de ir para lá, de estar perto dos carros, que acabei indo trabalhar lá com 11 anos. E foi uma grande escola para mim, assim. Varri muito chão de oficina, lavei muita peça ali. Pessoal lá do Serrinha, de Araras, até um abraço todo mundo. Tem amizade com a turma lá até Legal. hoje. E daí eu comecei de lá e fui cada vez gostando mais e sempre me encantei por corrida. E de tanto falar, meu pai acabou comprando um kart, fui correr de kart com 11 anos ali para 12 quase, e não saí do meio até então, né? Com Legal. 13 eu já estava ali praticamente dominando as corridas do interior de São Paulo, o campeonato forte era só em Interlagos. Fui para São Paulo, morar em Interlagos por causa disso, que eu queria ser profissional, sempre levei muito a sério, nunca foi uma brincadeira para mim, sempre eu sabia da dificuldade que era, do comprometimento da família para proporcionar aquilo para mim, e eu queria fazer o meu melhor. E aí estudava lá em Interlagos, morava do lado da pista e não saía de dentro de oficina, cartódromo, fábrica. Na época era tudo ali em volta da pista, estou falando de ali 92, 93, começo dos anos 90. E, enfim, e aí fui conhecendo o pessoal. Correndo de kart, fui evoluindo, fui campeão paulista de graduados, fui vice-campeão brasileiro. Cheguei a correr um ano de Fórmula Chevrolet. Então eu competi com muitos pilotos que hoje estão aí na estoque, alguns já se aposentaram, outros estão mais numa fase ali de final de carreira já. E chegou no momento que já não dava mais, não tinha perspectiva de ir para fora do Brasil, porque tudo muito caro, não tinha uma condição para fazer um campeonato na Europa ou nos Estados Unidos para cima. Também já estava estudando engenharia, eu sempre fui apaixonado pela máquina, mais do que guiar, pilotar, eu sempre gostei de entender como funciona um carro, o motor, todos os sistemas ali do carro. E daí já estava fazendo engenharia, já estava também trabalhando numa equipe de Fórmula, que eu desde novo ali fiz amizade com o Augusto Cesário, que na época já tinha Cesário Fórmula, que já era a equipe mais vitoriosa da Fórmula 3 sul-americana. E o Augusto, um dia ele já tinha parado de correr, estava treinando de kart lá. Eu estava no auge do kart na época, ganhando os campeonatos. Ele falou: Olha, estou precisando de alguém para ir para a pista, cronometrar trecho, olhar o traçado dos pilotos e começar a aprender a mexer com telemetria, com análise de dados, porque estava entrando eletrônica nos carros naquela época ali. Isso já era 96. E, enfim, eu comecei a ir para as corridas com ele, de lá acabei indo trabalhar na equipe, fiquei 7 anos lá, ganhamos alguns campeonatos de Fórmula 3 com equipe, com piloto,
Fórmula Renault também. Então foi uma baita escola para mim, porque tive contatos com gente muito boa, muito experiente, com as equipes. Era o mesmo equipamento que se usava na Europa, na Fórmula 3 inglesa, que era o campeonato mais evoluído na época. Então eu já, de cara, eu já tive assim muito perto contato com esse equipamento muito bom. E era uma época que os regulamentos eram muito livres. Então a equipe podia fazer um certo desenvolvimento aerodinâmico, preparar motor, fazer até a parte de eletrônica, mapa de motor, relação de marcha, muitas coisas que a gente mexia que hoje os regulamentos são todos congelados, você não tem nada disso. Então eu acabei aprendendo ali na prática, também estudando junto, né? Fiquei 7 anos lá com Fórmula até 2004. Quando eu saí já era talvez um braço direito ou esquerdo do Augusto, a equipe super consolidada, a equipe mais forte da categoria. Passaram vários pilotos aí que foram para a Europa, tudo, até Fórmula 1, então já tinha vivenciado bastante coisa. De lá eu já estava assim querendo fazer alguma coisa além do Fórmula, né? Stock Car já era muito forte, mas eu acabei indo para uma equipe de Fórmula por um ano, a Casagrande, que era lá com o Fábio Casagrande, que era também um grande amigo até hoje, em Americana, no interior de São Paulo, então eu ficava um pouco mais perto da minha família, e ao mesmo tempo ele tinha uma proposta bem legal de equipe, começar com muito gás ali na categoria, mas logo na sequência eu já fui trabalhar na Stock com o Andreas Mateis. A Stock Car estava saindo dos sistemas todos analógicos ali, para começar a ter aquisição de dados, painel digital, uma série de coisas, e eram sistemas que eu estava muito acostumado do Fórmula. Então era fácil, eram poucos sensores, era uma coisa, até um downgrade nesse aspecto, mas por outro lado, a Stock Car já era a categoria mais forte do Brasil, e eu já estava entrando na categoria pela porta da frente, que era a melhor equipe, a atual campeã da Stock Car, era lá a Mateis com a Medley, recém-campeões, enfim. Então vivi também ali, acho que na sequência, um período muito bacana com o Andrés, que foram 7 anos. Comecei lá como só engenheiro de dados, mas com o passar do tempo ele montou uma segunda equipe, junto com o William Lube, chamava WA. Eu era o responsável técnico dessa segunda equipe. Logo no segundo ano a gente acabou conquistando o campeonato com o Ricardo Maurício, em 2008, que era um grande sonho meu da minha carreira, do Ricardo também. O Ricardo eu conheci ele lá no meu primeiro ano de kart, a gente correu junto, depois ele foi para a Europa, chegou até a bater na porta da Fórmula 1 ali, voltou, recomeçou tudo do zero na Stock Car, com uma equipe pequena, e foi também mostrando o seu trabalho e crescendo. E a gente teve uma oportunidade junto e foi muito bacana. Foi um ano que a gente se entendeu demais. Eu acho que foi o ano de maior sucesso de uma equipe na categoria, porque de 12 corridas nós ganhamos, se eu não me engano, foram 8 e 5 com o Ricardo. Né? Então foi fantástico. Dominamos ali o ano. Foi o último ano do carro anterior que entrou o carro da geração passada. Né? Então foi bem legal, só que daí no final do ano ele acabou saindo da equipe, foi para a Eurofarm, continuou seguindo sua história, ganhou outros campeonatos lá na Eurofarm e ficou por muitos anos lá. E por um lado eu acabei ficando na equipe, mas veio a Red Bull como patrocinadora. Então chegaram 2 pilotos, que foi o Kaká o Kaká e o Daniel Serra. Um projeto super bacana, empresa bem dinâmica, com pessoal para frente, fazer uma coisa diferente, inovadora aí não só no Brasil, mas no automobilismo do mundo.
Na época eles ainda nem tinham conquistado o primeiro título de Fórmula 1, eles estavam ainda tentando emplacar a equipe ali, mas já era uma coisa diferente. E deu muito certo, a gente acabou ganhando o primeiro ano de cara com o Kaká, conquistamos o campeonato, se eu não me engano foi o tri do Kaká. E daí, enfim, segui depois, acabei até trocando com o Andréas de posição, eu acabei passando para outra equipe, que a Amelie deixou de ser patrocinadora na época da equipe principal e naturalmente o Andréas foi um grande professor para mim, daqueles professores para a vida, não só de carro, de assunto técnico, mas também de como lidar com as pessoas, um cara nota 11 aí, fantástico. E aí acabei trocando com ele, passamos para outra equipe e ele veio para a Red Bull. A equipe continuou ganhando alguns campeonatos aí, foram acho que mais, se eu não me engano, mais 2 ou 3 aí. Depois eu acabei trabalhando com o irmão do Kaká, com o Popó, com o próprio Xandinho um tempo. E no final de 2011 foi quando eu resolvi ser dono de equipe. Na verdade, eu sempre gostei muito da parte técnica, nunca foi meu sonho, meu objetivo. Eu sempre gostei da competição, de estar lá para brigar por campeonato, para buscar a vitória. Eu acho que isso é uma coisa que sempre me encantou desde o kart, lá desde o começo. Sempre foi por isso, pela competição, pelo esporte. Mas aconteceu meio que naturalmente. Tinha uma equipe em Americana, onde um dos sócios estava se aposentando, eram 3 sócios, e eu tenho diversos parentes, toda a família da minha mãe é de Americana, que é ali pertinho de Araras, né? Hoje eu moro em Araras, mas a oficina é em Americana, que é meia hora de distância, bem perto. E aí teve essa oportunidade, era uma equipe também já assim consolidada, nunca teve entre as principais ali, não tinha nenhum título ainda de Stock Car, mas já era uma equipe forte, bem respeitada. Ela nasceu da antiga G5 lá do seu Afonso Giafone, então já tinha uma história muito boa no automobilismo. E foi num momento que coincidiu na época que eu perdi meu pai, minha mãe estava sozinha em Americana, minha irmã já morava muitos anos fora do Brasil, e eu falei, olha, agora eu acho que é o momento de eu estar ali, conseguir estar um pouco mais perto da minha mãe também, e também fazer uma coisa assim, do jeito que eu gosto, né, que eu quero fazer a minha história ali, né? Então, isso aconteceu na virada de 2011 para 2012, né? Já entramos em 2012 com uma dupla bem forte, com o Átila Abreu e o Nuno Figueiredo. O Átila já estava na equipe antes de eu chegar, aliás, foi uma dos maiores interessados ali que me ajudou a tudo isso acontecer. Enfim, e estou lá na equipe até hoje. De lá para cá, eu acho que a gente ficou 3, 4 anos ali de parceria com o Átila, 12, 13, 14 e 15, isso mesmo. E foi bem legal, conquistamos diversas vitórias, todo ano a gente ganhou corrida, brigou pelo campeonato, tivemos um vice, mas não conseguimos ser campeões. O Nonô parou um pouco antes, já deixou de correr na Stock, foi para outra categoria. E a gente sempre com 2 carros lá, né? Depois veio o Lucas Forest, no lugar dele, fez uma temporada com a gente, foi um ano bem bacana também, primeiro ano dele. Também tivemos uma vitória com ele. É muito legal quando você conquista a primeira vitória do Stock Car com piloto, é sempre muito marcante. E foi legal essa época. Depois o 2016 foi um ano meio de transição ali, porque os 2 pilotos saíram. O Átila acabou tendo uma proposta da Shell, um patrocinador muito forte, e acabou indo para a equipe. O Lucas também mudou de equipe. Eu fiz um ano com o Valdeno Brito e o Guga Lima.
E foi um ano assim, desafiador, tudo novo, mas também tivemos um bom resultado. O Guga era o primeiro ano, tinha pouca experiência, estava aprendendo muito, evoluiu ao longo do ano, mas o Valdeno foi terceiro ali, quarto, empatado com o terceiro no campeonato. Então foi um ano bem legal, foi um ano, acho que o melhor resultado do Valdeno de campeonato. Andamos super bem, tivemos diversos pódios ali. Isso abriu as portas para 2017, a gente ter pela primeira vez um patrocinador master único para os dois carros, que foi a Shell, o Grupo Raizen. Ficamos 3 anos lá com o Shell, patrocinando os dois pilotos. Acabou voltando o Átila para a equipe e junto com o Ricardo Zonta. Então foi um período, eu acho que maravilhoso para a equipe. Tivemos, lógico, o primeiro ano não foi tão fácil, evoluímos. O segundo, tivemos uma sequência de 5 ou 6 vitórias na Stock Car, que foi ali um ano excepcional. Se eu não me engano, fomos vices de equipe de novo. E foi onde também depois tivemos um terceiro ano ali em 2019, que foi o último de Shell. Mas nesse período foi muito legal, que surgiu uma oportunidade ali diferente. No final de 2017, eu lembro bem que o Serrinha me ligou um dia. Eu tinha trabalhado com ele lá atrás, em 2009 e 2010. Ele ligou para mim e falou: olha, Thiago, tem uma oportunidade aí no Brasileiro de Endurance. O que você pretende fazer? Como que está o ano que vem? Eu falei: olha, Daniel, nós estamos na Stock Car, só temos os 2 carros de estoque. Ele falou: queria bater um papo com você então. Vamos marcar uma reunião. E apareceu lá na oficina ele e o Chico Longo. Você deve conhecer bem o Chico, figura, um personagem aí. Mais do que eu gostaria. E o Chico é um cara único, enfim. Chegou lá, olha, ele tinha recém-comprado uma Lamborghini, uma Huracan GT3. O carro nem estava no Brasil ainda. Era o único. Agora me parece que está chegando Tem mais. uma segunda, né? Não, já tem Huracan rodando aqui já. Mas GT3 de corrida? Aqui o Galbinha comprou no GT3. Não, era Super Troféu, acho. Super Troféu, acidente, isso. Né? Tá chegando nos GT3 para ano que vem. Tá chegando mais 296, é verdade. E aí eu sei Fofoqueiro do Pisani que contou. Vamos dar nome aos bois aqui Legal, já. Legal, então vamos ter mais carro na categoria, isso é bom. Isso aí. E aí eu sei que esse carro veio e foi um desafio grande para a gente, porque eu tinha trabalhado com o GT3 na época lá com o Andréas, nem contei, mas em 2007, que foi o primeiro ano do Campeonato Brasileiro de GT3. Na época o Xande Negrão comprou um Viper, e era um campeonato ali Pro-Am também, e ele ia andar, e o Andréas já estava uns mais de 10 anos sem correr, e os dois muito amigos, e o Xande falou: olha, Andréas, você vai ser minha dupla. Né? E, pô, o Andréas apaixonado, e aí eu era o engenheiro responsável do carro, mas logicamente o Andréas sabia tudo, e eu mais operava as coisas ali, mas ele andava no carro, já acertava o carro, já sabia o que tinha que fazer, e eu só tinha que botar as coisas para funcionar. E ganhamos o primeiro campeonato de GT3, que foi muito legal, em 2007. Já no final do ano ele acabou comprando uma Gallardo, fizemos algumas corridas, ganhamos corrida com a Gallardo também, conquistamos o campeonato. No segundo ano da categoria, que, se não me engano, eu não lembro se ele já, para o segundo ano, ele já comprou um Ford GT ou se foi para o terceiro. Mas, enfim, ali eu já saí da Endurance, porque eu queria focar na Stock Car, porque eu estava lá com o Ricardinho. Eu sabia que era um piloto com chance de brigar pelo campeonato, e eu queria me dedicar ao máximo para atingir esse objetivo, né? E, enfim, e depois, passados aí quase 10 anos, 10 anos exatamente, em 2018... veio essa Huracan, foi um carro fantástico. Inclusive, eu acho que salvo algum engano, aí é detentor do recorde de Interlagos de GT3, porque na época
andava sem limitador, e o Serrinha virou 30,80 na pista, é um tempo ali fantástico. Hoje, tá certo que anda com restritor, o pneu é melhor do que o pneu daquela época, bem melhor, mas hoje os carros devem estar virando ali 34, alguma coisa assim. E a pista estava muito bom, dia frio lá, pista emborrachada, e foi um treino, uma volta ali fantástica dele. E enfim, então nesse ano de 2018 foi um ano assim maravilhoso para a equipe. Nós fomos vice de Stock Car como equipe, vice ou terceiro, acho que foi vice. Fomos campeões de Endurance, na geral, na GT3 e na geral, então foi bem legal. Na época eu já estava, desde 2016, começo de 2016, eu já estava como dono único da equipe ali. A MG, que era o nome antigo, que era inicial dos donos, né, eu acabei mudando para a TMG, que eu comprei a parte dos outros sócios. Continuaram na equipe, um ou outro, o alemão um pouco mais, o Lecão, ele saiu, hoje o Lecão tá de volta trabalhando com a gente, mas não como sócio. Eles são muito amigos até hoje aí, e estão sempre juntos lá comigo. E eu até mantive o G, brinco com o Alex que ele fala que é o G de Gessel, mas eu falo que é o G do Giafone. Então é uma forma de manter uma homenagem para alguém que começou lá a nossa história, construindo a equipe lá atrás, e não está mais no automobilismo hoje, mas tem uma família aí histórica, toda envolvida, todo esse tempo, com tudo, com fábrica, com equipe de kart, depois com fábrica de kart, né, fábrica de carros, fez os carros da Stock Car por muitos anos, equipe de corrida também, vários pilotos aí, até hoje, Felipe, geração mais nova aí também, correndo, enfim. E daí a gente está seguindo essa história, né? Mas voltando um pouquinho, no final de 2018, um belo dia o Chico me chama para uma reunião lá na Via Itália. Olha, tem uma novidade, preciso falar com vocês pessoalmente, vim aqui para São Paulo. Falei, pronto, né? Final de ano. No Chico você não espera nada, né? Pode acontecer, sair de tudo ali. E ele virou e falou, olha, vocês têm uma notícia para vocês. A gente está liderando o campeonato, não conquistamos ainda, mas para esse ano excelente que a gente teve, eu tomei uma decisão e quero anunciar para vocês agora. Isso será mais ou menos ali em outubro, final de outubro, de outubro para novembro, final do ano. Olha, eu comprei uma Ferrari, uma 488 GT3, e a gente vai para Daytona. Eu falei, tá, Chico, mas vai para Daytona é janeiro. Qual a equipe lá, né? Vamos lá participar da corrida, assistir, o que vamos fazer? Ele falou, não, vocês não estão entendendo. Equipe nossa, nós vamos lá fazer as 24 horas de Daytona. E aí foi um susto, foi um baque. Na época eu estava até acertando um projeto novo da Copa Truck, e eu falei, pronto, agora eu já não tinha muito como voltar atrás de um ou de outro. E o Chico é aquela coisa, ele toma as decisões dele, e ou você acompanha ou você sai correndo. E, enfim, acabamos montando toda uma estrutura nos Estados Unidos, na Flórida, para fazer essa corrida. Um desafio enorme, uma corrida super complexa de logística, envolve coisas que... A equipe toda era de brasileiro, né? Toda brasileira. E aí eu falei, pronto, carro que a gente não conhece, o carro não tinha sido nem entregue ainda. Chico nunca andou na pista. Não, ele já tinha feito uma corrida lá, que não tinha dado muito certo, mas assim, o regulamento da corrida é um livro dessa grossura. Você tem que entender tudo aquilo em menos de um mês, uma corrida que você nunca vivenciou de perto. Eu lembro que tinha a última etapa, manda a gente para assistir a última etapa do INSA, em Atlanta, para ver como que é, entender o equipamento que a gente precisa, aluga coisa, compra, fala com a fábrica. O carro tinha que dar, como
ele comprou o carro zero. Mandamos gente para a Itália para acompanhar lá o final da montagem do carro. Carro zero tem um problema, né? Hein? Carro zero é muito bom que é zero, mas é muito ruim que nunca andou. É. E não é um carro de rua que é o mesmo processo de... Exato. É tudo artesanal lá e assim, e a fábrica tem lá você deve conhecer um processo que as últimas 2 semanas de montagem do carro, eles chamam os mecânicos para acompanhar e ela faz toda não é simplesmente entrega o carro, você vai numa concessionária e compra o carro. Você aprende a operar o carro no final da montagem ali e tal. Esse carro passou pelo Brasil só para dar entrada, porque depois dele que rodou é usado, você não pode nacionalizar o carro mais, né? Então eu lembro que ele passou no Brasil aqui em dezembro, para ficar tipo um dia, fazer toda a documentação, nem desceu do pallet e mandamos para os Estados Unidos. E foi entregue lá no dia 31 de dezembro. E tinha assim, na primeira semana de janeiro, já treino, que era o ROR, na época era 15 dias antes da corrida, que é um treino onde vão todas as equipes, não vale nada, mas todo mundo serve ali para desenvolver os carros. Todo mundo ficou olhando o vizinho. Para conhecer a pista, para as fábricas esconderem um pouco a performance, que ninguém mostra tudo de cara. E aí chegou no ROR, assim, nada funcionou, né? O pessoal que era amigo dele, que tinha contratado lá, ferramental não funcionava, não tinha experiência com esse tipo de carro, com os GTs. Então, deu um trabalho enorme, foi bem caótico ali o treino. Mas depois a gente teve 15 dias para a corrida, e aí conseguimos refazer um monte de coisa. Tivemos problema, parte do pessoal não conseguiu visto, a toque de caixa, outros conseguiram. Tivemos que puxar algumas pessoas da Itália, da própria fábrica, para ajudar. Então, aquela coisa 100% brasileira acabou não acontecendo. E teve uns 2 ou 3 lá que vieram de última hora, mas foi assim um desafio enorme. E eu acho que uma sorte muito grande, poder estar numa corrida daquela, com um carro que estava com BOP muito bom naquele ano, né? BOP, para quem não conhece, é o balanço performance, é o equilíbrio que tem entre as marcas. E nos treinos a gente já estava sentindo que estava muito bem ali. A gente tinha, os pilotos eram 4. O piloto mais experiente nosso era o André Bertolini, que tinha já mais de 24 horas, um cara que foi piloto da fábrica há muito tempo, um baita relacionamento lá com a Ferrari, era um cara que a fábrica cedeu para a gente, mas já estava ali em final de carreira. O Chico, que era o cara bronze, né, o amador que corria com a gente. O Marquinhos Gomes, que era o piloto assim que a gente tinha mais confiança de performance e experiência, né, um cara que campeão de Stock Car, sempre já tinha andado nesse carro algumas vezes. E junto com ele, o Vitor Franzoni, que era um cara pouco experiente, que a gente tinha um pouco medo ali com 20 e poucos anos, mas que já estava nos Estados Unidos, que o Chico escolheu, então vamos trabalhar com o Vitor também. Eu lembro que o Serrinha, na época, não pôde, porque ele tinha recém fechado com uma equipe para correr de Ferrari também, e eu não lembro exatamente qual que era a equipe que ele tinha fechado lá, e daí não podia fechar ali o conjunto de pilotos brasileiros, mas enfim, o Chico resolveu em cima da hora e paciência. E, para sorte nossa, fomos lá na primeira corrida, a gente foi lá na classificação e fez a pole. Caramba. O carro estava bom, pole na categoria, né? Na época a categoria chamava GTD, que era GT Daytona, era GT3, né? Fora isso tinha a GTLM, que era quase um GT2, que era só piloto profissional, pneu de fábrica lá, pneu confidencial, não era pneu comercial, então era uma categoria que estava minguando, tinha poucos carros, e acabou parando ali depois de alguns anos, hoje não existe mais, e os protótipos, né, que o protótipo era a categoria principal, sem dúvida. Mas o GT era muito difícil, porque era o que mais tinha envolvimento das fábricas. O protótipo tinha muitas equipes privadas americanas que corriam, e na GT era Porsche de fábrica, Ferrari, todas as fábricas, grandes fábricas envolvidas.
BMW envolvida. E, cara, a gente tomou um susto. Falou, ó, não era o que a gente estava prevendo, né? Mas, enfim, o Marquinhos fez uma baita volta, entregou. O carro estava bom, um pouco de sorte pelo BOP. E agora, né? Largando na frente. Então, é daqueles momentos, assim... tipo que eu tô tendo hoje aqui, desculpa, mas tá num podcast que para mim é o mais tradicional do Brasil. Pô, obrigado. Aqueles momentos que a gente marca, eu tenho certeza que eu não vou esquecer. Pô, obrigado. Foi bem desse dia aí, porque aconteceu uma cena, chegamos pro briefing no final do dia, que é a reunião onde a direção de prova vai falar com todos os pilotos, e eu, assim... Estou acostumado lá com os briefings da Stock Car, que é 40, 50 pessoas, conheço todo mundo pelo nome, uma sala lá improvisada no autódromo. Então eu cheguei a um baita do auditório em Daytona, o troféu da corrida, que é quase da minha altura, enorme, em cima da mesa. E eu falei, nossa, sala grande, né? E aí começou a chegar piloto, eram, sei lá, 40, 50 carros, 4 pilotos cada carro, o pessoal das equipes, uns 200 e tantas pessoas. E eu sentei ali na segunda fileira, né? Falando, não vou sentar na primeira, e estou vendo aquilo ali, todo mundo chegando. Daqui a pouco passa o pessoal da Penske, o Elinho, eles estavam com um protótipo, o Roger Penske, o Elinho viu o brasileiro, gente fina, veio cumprimentar a gente. Oh, parabéns, vocês fizeram a pole da categoria e tal. Aí o Roger Penske junto com ele, eu falei, caralho, agora eu percebi onde eu tô. Agora a ficha caiu para mim, falei, onde que eu me meti nisso aqui, né? Aí eu olho para trás, está o Chip Ganassi, equipe Ganassi também, eu falei, meu Deus, esses caras vão... Enfim, mas vamos fazer o nosso melhor e vamos... já fizemos história, já fizemos a pole, já viver fizemos história. O sonho, né? Enfim, largamos... a nossa estratégia era, vamos colocar o Chico no começo da corrida para andar de dia, tinha muita previsão de chuva à noite. Foi aquele ano que o Alonso ganhou, no geral, e falando, não podemos deixar o Chico andar na chuva de noite, vamos priorizar ele no começo, estar com os pilotos mais fortes no final. Enfim, ele acabou dando uma porrada lá, não foi culpa dele, bateram nele, e acabou a corrida ali, perdemos 4 voltas. Putz. Depois, ali já estava praticamente, na segunda hora de corrida, já tinha praticamente acabado. Depois a gente veio recuperando, conseguimos recuperar as 4 voltas durante a noite, mas eu tenho um baita orgulho dessa etapa, dessa corrida, porque assim, fizemos lá 20 e tantos pitstops, todos foram perfeitos, não tivemos um atraso de demorou um pouquinho mais essa troca de pneu, essa troca de piloto, abastecimento, não teve um erro de estratégia ao longo de toda a prova. A gente veio recuperando passo a passo, entramos na mesma volta do líder, isso já era de manhã, foi a maior vibração, porque assim, sendo na mesma volta, o próximo safety car, você vai embolar todo mundo, e aí vamos ver o que vai acontecer. Então, assim, lógico que a gente tinha uma chance pequena, a gente sabia que todo mundo deixa os pilotos mais fortes para o final, e a gente ia brigar ali, ia ver o que ia acontecer. Mas eles acabaram a corrida um pouco mais cedo. A chuva apertou muito de manhã, e aí encerraram com umas 4 horas a menos de prova, mais ou menos. E a gente foi 8º, eu acredito, na categoria, né? Então, foi uma baita de uma experiência. Se não tivesse batido, ia ficava... Eu acho que brigava ali por um pódio, brigaria, né? Não dá muito para falar, é imprevisível, mas acho que brigaria. Então foi assim, 2019, um ano, começou com tudo nesse lado, ao mesmo tempo uma parceria de uma equipe nova na Copa Truck, não era com a TMG, mas eu junto como sócio com o Djalma, da Usual Racing, fiz a loucura, ele já era patrocinador nosso, do Atila, na Stock, e ele falou, olha, eu estou comprando uma equipe de caminhão, você vai ser meu sócio, você tem que entrar junto, você tem muito mais experiência disso que eu. Eu gosto de caminhão, eu sou empresário, mas você tem que me ajudar com essa parte de corrida. Eu encarei o desafio, fiz um ano com ele, no final do ano entreguei a chave, falei, agora você toca daqui para frente, porque é outro mundo, não tem nada a ver.
Mas foi um ano bem legal. Ele ainda fez a loucura, ele contratou o Felipe Jafone no primeiro ano. Eu falei, Djalma, é um piloto para brigar pelo campeonato. Nós não temos um caminhão para andar entre os 10. Não é assim. Tem muita construção. É uma loucura. Dever começar passo a passo. Mas, enfim, as coisas aconteceram assim. E foi bacana também. Tivemos alguns pódios. Fomos, acho que, quarto ou quinto no campeonato. Fizemos pole com o Felipe. Foi legal. Mas caminhão é outro mundo. Demanda também uma dedicação muito artesanal. Você precisa construir o caminhão dentro de casa e você precisa de um tempo ali, de um envolvimento que não dava para mim ou com a equipe de estoque tocando. Então eles estão seguindo, estão construindo uma baita história aí dentro da hoje uma das principais equipes da categoria. E no meio disso, enfim, acabou mudando também do meu lado, que a Shell no final do ano parou com o patrocínio de um carro, o outro ia ser só incentivado. Aí o Ricardo foi para, em 19, final de 2019, foi para a equipe do Meinha lá em Curitiba, que ele é lá de Curitiba. O Átila teve que ir para o Rio, porque o projeto na época funcionava só lá, a equipe tinha que ser do Rio de Janeiro. E aí veio a Blau para a gente em 2020, 21 e 22. Então foram 3 anos de laboratório aí com o Marcelão, também fantástico. O Marcelo é um baita entusiasta do automobilismo, um cara que já fez muita coisa. Isso aí. Fizemos lá esses anos com o Alan Kodair e o Diego Nunes. Também brigamos por vitórias ali. Fomos, eu acho que, se não me engano, terceiro de equipe. E agora, nos últimos, já estamos ao terceiro ano com o Felipe, que foi a última mudança de 22 para 23, que foi a chegada do Felipe Massa na equipe, com a Vibra. Então a gente teve um ano em 23 que era o Massa e o Júlio Campos, os 2 carros com Lubrax Podium. Depois o Júlio, no final de 23, saiu, veio o Rafael Suzuki, que é um cara, um baita cara também. Tem sido muito, muito legal trabalhar com ele, porque o Rafa é um cara muito inteligente, que somou muito para a gente desenvolver o carro e acertar. Então, tem sido anos muito legais aí. Estamos no segundo ano com essa dupla, no terceiro com o Felipe. E é mais um momento daquele cara aquela oportunidade de você tá trabalhando com um ídolo ali, um cara que eu... Como é trabalhar com ele? Você já correu com ele? Não, na verdade, assim, ele corria de kart, mas ele é mais novo que eu 2 anos. Então, eu, quando era graduado, ele estava ali no Júnior. E era um cara, assim, muito agressivo, muito rápido, mas batia muito. Mas ali já dava para perceber que tinha muita velocidade, muito talento, né? Depois, o ano que eu corri de Fórmula Chevrolet, Isso. foi um ano antes dele. Então, assim, eu não lembro se eu cheguei a fazer em 98 um ano, ou em 99 uma corrida ou outra junto com ele. Mas foi um ano que eu estava correndo e ele parou porque ele, justamente, sem patrocínio, a família em dificuldade, ele ficou um ano parado ali. Só fez alguns treinos. E aí ele veio, quando ele veio correr de Fórmula, assim, ele chegou já arrebentando, ganhando tudo. E eu já estava ali parado, mas depois, logicamente, a gente perdeu contato, foi para a Europa. Muito pouco tempo ele já estava ali na Sauber, se não me engano, 2 anos. Fez lá, se não me engano, não fez Opel, fez Renault, ganhou também, né, o europeu e o italiano de Renault no primeiro ano, um negócio assim praticamente inacreditável. Depois fez 3.000, ganhou a 3.000 italiana e de lá para a Fórmula 1 foi um passo. Então, logicamente, a gente perdeu o contato próximo, mas sempre naquela de fã. Pô, um cara que eu vi crescer, que eu via de moleque no kartódromo, acaba carregando um pouco aquele sentimento, pô, que legal, o cara tá lá, Ferrari, Sim. ganhando corrida, disputando campeonato. A torcida sempre foi muito grande, né? Depois, quando ele voltou para o Brasil, já saiu da Fórmula 1, já fazia uns anos que eu não conversava com ele. Eu me dei muito bem com o Popó, que é muito amigo até hoje do Felipe. E o Felipe foi uma ou outra corrida
assistir de estoque, mas não, assim, no máximo cumprimentar e nem falamos nada. Mas por aquelas coincidências da vida, quando ele voltou para o Brasil, na época eu nem sabia que ele ia correr de Stock Car, mas ele ficou, se não me engano, um ano de Fórmula E, e aí veio para o Brasil e ele fez umas corridas de Porsche. E eu trabalhei na Porsche por acho que 2 anos com o Lico Quasimodo. Ganhamos um campeonato, eu junto com o Lico, foi bem legal. Aí o Lico parou um ano, e depois ele, se eu não me engano, ele parou em... A gente trabalhou junto em 17, ele parou, acho que ele parou 18, e em 2019 ele voltou. E as provas de endurance da Porsche, ele correu de dupla com o Felipe. Então ali eu reencontrei o Felipe, ele não lembrava muito de mim da época, eu lembrava mais dele, lógico. Se demos bem, foi legal essa... Ele é muito fácil de lidar, né, cara? É um baita cara. Ele, a família, são pessoas muito do bem, gente cara. finíssima, todo mundo. Eu logicamente, depois do cara passar toda aquela história que passou, ser um ídolo nacional, você não sabe muito o que esperar, né, da pessoa, do que encontrar. Pô, ele tá vindo aqui correr com a gente, de Stock Car, um cara que vivia em Mônaco, num outro mundo completamente diferente do nosso. E, cara, é um cara assim, super pé no chão, tá lá no box com a gente, trata todo mundo de igual para igual também, conhece o nome de todo mundo. E ele tem uma coisa que eu valorizo muito, que é assim, ele sabe cobrar e sempre sem colocar a equipe para baixo, ele sabe puxar a equipe para cima, né? Então, o Felipe veio em 2023, já tinha feito 2 anos de Stock Car, ele fez 21 e 22, foi isso mesmo, e ele bateu muito nos 2 primeiros anos, só batia num carro que tinha uma visibilidade muito ruim, então é super difícil você entender o quão perto o outro carro tá. Às vezes o piloto acha que está em cima da zebra e está a 2 palmos da zebra, você não enxergava, era bem difícil, demora para acostumar, todos passaram por isso. Eu vi uma vez o Rubinho quase chorando depois de uma corrida de Stock Car no primeiro ano dele, que ele não entendia, assim, acabava tomando porrada de todo mundo, não conseguia largar bem, perdia um monte de posição, e depois fez o que fez, enfim, já ganhou 2 campeonatos. E o Felipe teve essa mesma dificuldade que todos têm, mas ali no segundo ano ele já começou a aparecer um pouco, antes de vir com a gente, ele já teve umas classificações ali andando entre os 5, 6 primeiros. Falei, opa, o cara tá pegando a mão, né? Ele tem a velocidade, né? Foi bem ano passado pra caramba. Faltava encaixar as corridas. Aí em 2023, ele ainda teve um ano ali de alguns acidentes no começo do ano. Eu lembro que teve umas 3 ou 4 corridas assim de infelicidade. Pô, deu um toque, levantou o capô, ou furou um pneu também num toque, sabe? E não encaixava, mas a gente já vinha sentindo a performance melhorando, né? E no meio do ano as coisas começaram a acontecer. Então ele já teve de cara um pódio em Interlagos, que acabou sendo um pódio duplo, uma corrida que encaixou muito bem ali, se não me engano foi a 5ª ou 6ª etapa do ano. Depois a gente teve a primeira vitória dele em Cascavel. Então, se o segundo semestre de 2023 foi excelente com o Felipe, a gente terminou o campeonato entre os 10 e a gente partindo para o ano de 2024, já entrosado com a equipe, com o mesmo equipamento, não mudou nada de um ano para o outro, mesmo regulamento, a gente já sabia que estaria na briga do campeonato, a não ser que acontecesse alguma coisa ali, uma variável incontrolável, né? E o Felipe foi assim, ele ganhou muita confiança nisso. Ele é um cara que cresce muito quando ele percebe que tem um carro bom. Então essa confiança, é um cara que ele sabia, é uma corrida longa, não adianta eu querer forçar tudo no começo. Então ele aprendeu muito bem, logicamente com uma baita experiência que já tem de Fórmula 1, passou por diversos períodos com pneu bom, pneu ruim, com carro que você tinha que carregar nas costas, saber fazer ele chegar ali, andar um stint longo de Fórmula 1, às vezes um curto, com pneu duro, com pneu macio. Então isso ajudou muito ele
a entender como usar o carro 100% nas provas longas, nas provas curtas também. Ele é um cara que soube ter a calma ali de lidar com essas situações, de às vezes tá com um pneu um pouco melhor, então não é uma corrida que vai dar para brigar por um pódio, mas olha, vamos poupar o carro aqui, vamos pontuar, vamos guardar os pushes para a corrida seguinte. E aí a gente foi construindo esse ano com ele enfim, brigamos para o campeonato até o final do ano. Ele foi vice de pilotos, né? E a gente conquistou o campeonato de equipe também com muitos pontos do lado do Rafa Suzuki, que ele também é um cara que fez pole, vitória e vários pódios e somou ali de igual para igual. Só não brigou pelo campeonato também, que ele teve um pouco mais de quebra ali no final do ano e acabou dificultando um pouco mais para ele, mas foi um ano bem legal. Conta pra gente. Ano passado teve a polêmica dos pneus. Pneus, já foi direto já estamos aqui, com o dedo né? na ferida. O MotoGrid tem parceiros na estoque como a Vibra também. Uhum. E eu acompanhei de longe e perto, assim, essa polêmica, mas o que você tem a dizer da polêmica dos pneus? A polêmica dos pneus foi o seguinte, já tinha uma certa desconfiança de algumas equipes na Stock Car nos últimos anos, porque assim, todo mundo se conhece muito de perto ali e pelo próprio comportamento das equipes. A gente começou, não preciso citar ninguém, mas ver carros que de repente... Se quiser citar, pode citar. Largava na pole, ia com tudo para a corrida 1, gastando push desnecessário, gastando pneu, abrindo distância para o segundo colocado e abandonando a corrida 2. E a gente não entendia muito o porquê daquilo, porque normalmente você quer somar ponto do campeonato, então não adianta você ganhar uma corrida com 10 segundos de vantagem por segundo, gastando push, e aí na corrida seguinte você vai ter uma dificuldade maior. Era melhor você ganhar por pouco na primeira e brigar na segunda. Brigar um pouco mais na segunda, né? E, enfim, todo mundo desconfiando, será que tem alguma coisa de fulano, de ciclano? Eu lembro que teve etapa de virem no box e recolhe os pneus, leva para a CBA, analisa, volta. Isso aconteceu não só na Stock Car, mas na Endurance com pneu nosso. E aí a gente foi para uma etapa já para o final do ano ali, faltava acho que umas 4, 5 corridas do final do ano. Já tinha passado a metade do ano. No Velopark. E foi uma corrida que choveu. E choveu direto para a classificação. Os treinos foram no seco, na classificação choveu. E a gente andou assim super bem na chuva, numa performance até surpreendente, fora do normal para todo mundo. A gente foi primeiro, segundo, e aí eu não lembro se foi quarto e quinto. Eu lembro que o Fraga estava o Fraga estava no meio ali dos carros nossos. Mas a gente performou muito bem e daí, tem alguma coisa desses pneus, tem esses pneus. A CBA foi lá, pegou os pneus, levou o parque fechado, pneu de chuva, né? De lá depois mandou para a Coreia, para a fábrica, analisar um laboratório lá, enfim. E o que acontece? O regulamento da categoria falava que era muito claro, deixa eu lembrar o texto claramente, falava assim, é expressamente proibido qualquer tipo de aditivo químico, ou tratamento químico, não era aditivo, era tratamento químico ou mecânico nos pneus. Proibido, desculpa, era proibido qualquer tipo de aditivo químico nos pneus, foi isso aí. E a gente vinha fazendo um trabalho de pneus com base de pesquisa de Fórmula 1 também. Eu tenho... Estava na época com 11 engenheiros, tenho ainda esse pessoal comigo na equipe, e um especialista em elastômero, e a gente vinha tentando desenvolver um trabalho em pneu dentro do que permitia o regulamento. A minha interpretação, o que era? Se é proibido o uso de aditivo químico do pneu, o que significa para qualquer um? Né? Que eu não posso usar aquilo no pneu.
Mas, ao mesmo tempo, tem uma interpretação que eu posso tentar outras coisas. Sim. E a gente... Tinha que estar claro, não pode alterar o pneu. Pronto. e a gente experimentou isso num pneu de chuva, porque foi a primeira coisa que veio na cabeça, olha, o pneu de chuva, se é para dar alguma diferença, vamos experimentar no pneu de chuva. Só que a ideia era treinar com o pneu. E choveu direto para a classificação e esse pneu foi direto para a classificação. Enfim, classificamos, o pneu funcionou, depois esse pneu ficou retido, a corrida foi no seco, nem foi na chuva depois. Esses pneus só foram usados lá na classificação, demorou meses para vir a bendita resposta lá da Coreia, até lá foi toda uma polêmica enorme. Eu procurei a categoria e eu peguei, nesse ano os pneus já tinha uma desconfiança, os pneus já ficavam em parque fechado, então eles eram entregues para as equipes só na hora da classificação, terminou a classificação, recolhe e você devolve para o parque fechado. Hoje continua isso, todo pneu de classificação em corrida você tem que fazer isso, você não fica de posse deles, né? Você não leva para a oficina, não faz nada. Mas eu ofereci, pegamos os códigos de barras de todos os pneus da equipe do ano, levamos para a CBA junto com a Audace e eles testaram todos os pneus 100% os slick, testaram também a partir dali todos os do final do ano, então estava 100%. Depois eles responderam, não viu o resultado direto do teste, o resultado técnico, mas tive a resposta formal que estava tudo ok 100%. Enfim, o pneu de chuva ele voltou com o laudo de que não foi constatado nenhum aditivo químico no pneu, mas tinha variação de dureza do pneu, do mesmo jeito que tinha uma variação, só que menor, entre os outros 2 pneus que foram de amostra, porque eles levaram, se não me engano, foram 4 pneus nossos e mais 2 de outros carros. Então, enfim, aí foi toda uma polêmica, isso foi para julgamento, uma pressão de concorrência enorme. Enfim, no final o julgamento é muito mais jurídico até do que técnico, e eu, contrariado, a gente acabou perdendo esses pontos da chuva lá. Mas não foi só a classificação? Hein? Mas foi só a classificação. Mas aí invalida o resultado do final de semana todo, né? Porque assim. Porque podia não ter classificado lá na se frente. eu fiz a pole na Entendi. chuva, eu corri, larguei da pole, então Entendi. Um resultado injusto. Então, enfim, por uma infelicidade ou por uma coincidência, o câmbio do Suzuki quebrou naquela corrida, ele liderando a corrida. O Massa quebrou como o motor GM era um pouco mais leve do que o motor Toyota, a gente era obrigado a usar 2 placas de chumbo que eram parafusadas assim, quase de ponta cabeça no bloco do motor, e quebrou os parafusos. O Velopark tem muita zebra, o carro pula muito, em algum momento durante a corrida quebrou e caiu esse chumbo. E o regulamento falava, olha, eram 3 quilos que caiu e perdeu. O outro lado estava num lugar, o carro estava acima do peso da categoria, porque a gente sempre corre com uma gordura ali, porque pode voar um para-choque, um paralama do acidente, uma coisa assim. Mas a peça não está lá e o regulamento falava que se não tiver aquela peça, o carro é desclassificado. Putz. E nós fomos desclassificados da corrida e perdemos um monte de ponto lá também, perdemos um pódio com o Felipe, então talvez aquilo também custou o campeonato dele de pilotos, né? Mas o de equipe a gente conquistou e isso ninguém tirou e está lá e tá lá. E tem rumor que vocês usavam o pneu, já usavam em outras corridas ou não? Rumor tem muito, né? Rumor sempre tem, sempre vai ter, principalmente concorrência que quer te derrubar, né? Sim. Mas eu vejo muito assim, principalmente os chefes de equipe mais experientes, todo mundo tem uma história ali, se conhece há muito tempo e se respeita muito, então isso não tem. O que teve um pouco de um ou outro ali da molecada falando bobagem, rede social, gente falando, né? Hater acontece de todo lado, de tudo que a gente faz, né? Isso. Então, isso teve um pouco, mas assim, eu estou muito tranquilo que os pneus foram 100%, todos os pneus da equipe, foi a única equipe que teve todos os pneus do ano, slick, todos vistoriados, e não tinha uma dúvida de nada, né? Esses pneus ficaram lá em posse da Audace, um por um código de barra foi checado e foi testado o pneu. Então, cara, aí
cara, hoje é um procedimento lá que é praticamente impossível. Inclusive, os pneus de chuva passaram a ficar em parque fechado. Mas a gente vê assim, a Fórmula 1 teve uma série de procedimentos mudados. Eu lembro que há alguns anos a Red Bull fez uma coisa parecida com manta de pneu. Hoje existe uma aquisição de dados de temperatura de manta do pneu que a FIA vai olhar. Ela vai lá e analisa, ela sabe como que cada equipe aqueceu o seu pneu da quinta-feira até o domingo, que temperatura que ficou esse pneu, para ter certeza que ninguém está fazendo nada diferente, porque na época era um rumor que eles ficavam ciclando o pneu, esquentando e esfriando para endurecer o pneu, para o pneu macio durar um pouco mais na corrida. Então esse tipo de coisa sempre tem rumor e as equipes sempre vão procurando brecha. A gente é profissional, a gente está lá para isso. Fazer o beabá que qualquer um faz, aí a Vibra não precisava nos contratar. É isso aí. Então a gente é profissional, a gente tem que buscar o limite do regulamento. Logicamente, nós não vamos fazer o que é proibido é muito claro, mas onde tem uma margem para você buscar, você vai tentar buscar explorar aquilo lá. E o que vocês podem alterar num carro da Stock hoje? Hoje o regulamento é mais restrito ainda. No carro antigo ainda tinha algumas peças que a gente construía. Hoje são só algumas regulagens de suspensão, de geometria de suspensão, regulagem de amortecedor. Então é muito, muito restrito. Asa, altura do carro, são... cada vez isso é uma tendência mundial, por custo e também para deixar as categorias mais competitivas e mais parelhas, igual a Stock Car. Então fica muito no detalhe, naquela questão do momento, de você entender a pista está melhor, está pior, vou usar um acerto um pouco diferente, e tudo muito próximo, né? Às vezes, direto a gente tem ali 20 carros em meio segundo, muitas vezes. Então qualquer vacilada, qualquer melhorada que você dá no seu carro também te leva para cima. Sim. E é isso que as equipes ficam brigando ali entre si. O pessoal fala, pô, é legal quando tem a primeira vitória de um piloto, etc. Porque, cara, a Stock é muito difícil o piloto bancar duas vitórias, 3, 4 seguidas. É impossível. É impossível, é muito difícil. É impossível. Então quando um cara ganha, você fala, caramba, cara, ganhou. E ganhou 2 outro ano, no mesmo ano, fala, porra. É sério. E você vê o piloto chorando no pódio, você entende. Não é que nem Fórmula 1 que tem os teus favoritos. É só que todos são favoritos. Você tem um carro bom e você sabe que você vai ter várias vitórias naquele ano. Stock Car não existe isso. Ninguém chega na pista garantido de nada. Ninguém. Né? Ninguém. E você vê direto, o cara tá largando igual agora, aconteceu com a gente. Tirando a primeira etapa que a gente praticamente não andou, a melhor média de resultado de classificação, média de largada, era do Felipe. A do Suzuki muito boa também, mas era ali, acho que quarto, quinto, sei lá. E a gente quebrou algumas corridas, várias, com o Felipe, então não está bem no campeonato, mas a performance estava lá. E aí fomos para Cascavel, falamos, bom, Cascavel a gente largou em nono, até então era a pior posição do grid nossa do ano, vamos voltar para lá, vamos ver o que vai acontecer. Cara, choveu nos treinos, foi direto para a classificação, teve um probleminha no carro, não encaixou a volta que teve uma bandeira vermelha lá, não largou entre os 20. Foi 21º. Então, assim, esquece, você cai muito fácil. E é ruim que você na corrida, na primeira corrida, você não pega o grid invertido, que você está lá no final, você larga mal nas duas. E acabou o final de semana, é muito difícil reagir e fazer alguma coisa. Então, realmente a categoria é muito dura. E os carros? Os carros... Estão melhorando. Os carros novos estão melhorando, sem dúvida, estão melhorando. No começo do ano ali foi caótico. Foi. Né? A gente teve muita dificuldade, mas a gente vem sentindo a cada etapa os carros melhor. A cada final de semana os carros quebram menos, funcionam mais perto, estão ficando mais parelho, né? Só não pode quebrar o carro do Bruno Batista e do Kaká, e quebra só os... O que não pode quebrar... O que não pode quebrar. É o do Felipe e o do Não, do Rafa que eles mandam os story, posta, não sei o que. Eu falei, o pessoal da Stock... A gente até falou, tem que funcionar desses dois, pelo amor de Deus. Ela quer. Eu falei, cacete de novo. Pois é, tem alguns pilotos que a gente vê descontentes. Mas, assim, é normal de um projeto novo. Eu lembro que, em 2009...
Na primeira corrida do carro novo, que ficou 15 anos aí, a gente, no primeiro dia de treino, na época era a Red Bull chegando na equipe com o Kaká, e o carro pegou fogo e queimou inteiro. A gente, assim, por uma questão, quase um milagre, a gente conseguiu correr o final de semana, mas a gente reconstruiu o carro, era um treino de quarta-feira, para o carro andar no sábado de novo, assim, a gente ficou quase 3 noites virada ali, reconstruindo o carro. Então, assim, tivemos muitos problemas também. Lógico que a gente gostaria de chegar melhor. Mas, assim, o que tem incomodado muito é a parte de motor e de eletrônica, mas tem muita coisa da base do carro que é muito, muito boa. Não se fala em problema. A ideia do carro é boa. É boa. O carro é mais rápido. É mais rápido. Você pega, o chassi é muito bom, parte de freio, direção, suspensão muito boa, câmbio muito bom. Tem muitos itens aí que passam um final de semana e ninguém nem lembra que está lá. Porque funciona muito bem, não dá problema. A parte de motor, tanto física como eletrônica, isso é o que está mais difícil. E isso é o que a gente imagina que, assim, talvez tivesse tido mais tempo de desenvolvimento, mais treino, estaria melhor. Quando eu chegar o pessoal apontar o dedo para a Fueltech, que também não tiveram. Pô, eles fizeram um esforço, eu acho que se tá andando, eles enorme, são... Se cumpriu algumas etapas é por causa da Fueltech. Para ser bem, exato, minha opinião. Exato. E assim, a cada etapa eles vêm com uma evolução nova, os carros funcionam melhor, estão chegando assim, muito perto do nível muito bom. Estão ali brigando com marcas, estamos falando de Bosch, de outras marcas aí conhecidas no mundo inteiro. Tem gente que faz eletrônica para Fórmula 1, ali uma Amarelli, uma própria Bosch. Então, é muito difícil, é um nível de exigência muito, muito alto, mas os carros estão a cada final de semana melhor. Eu acho que assim, os últimos finais de semana, cara, foram de um nível que dá para entregar um bom show, dá para mostrar um bom espetáculo, ter uma boa disputa. Então, tá muito legal e a gente percebe que a Stock está construindo com esse carro novo uma base fantástica para o futuro. Com certeza. Acho que isso é muito importante. A tempestade já está. Você era o cara que berrava, ou era o cara que apagava incêndio? Falava, galera, calma, vai ficar bom. Eu sou muito calmo. Eu não sou um cara de brigar. Você não ia lá no Lincoln ou no Enzo, batia na porta? Você não batia era... na porta, mandava o WhatsApp. Tive algumas conversas, mas assim... Mas não era aquele cara de publicamente estar jogando pressão. Não, e o Lincoln é um cara assim, cara fantástico. O que ele está fazendo? Não, o que ele fez com a Stock não está escrito. É um cara que eu sempre... já falei algumas vezes para ele. Eu não imaginava que teria alguém com tanta fome de ir para cima, de fazer coisas. Ele falou, não vi meu filho correr até hoje na Fórmula 1. De buscar, olha, o que existe de melhor? Estamos com um problema de cronometragem. Qual que é a melhor cronometragem do mundo? Traz, vamos fazer acontecer. Precisamos melhorar o nosso... Ele praticamente reconstrói a área de convidado todo final de semana de corrida, porque a gente vai para pistas que não tem um ambiente agradável. Então não, o Cascavel mesmo não tem muita estrutura. Não sei se você teve lá. Eu tive lá, fui na Endurance e fui na Stock. Eu falei, cara, e é óbvio, o investimento da Stock é outro. Mas você vê que tem o capricho dele nas coisas de não, cara. Muito. Mas não vai mudar em nada pra corrida, não vai mudar pra quem tá assistindo. Tem que ser agradável pra quem tá indo. Tem que ter um ambiente legal ali pro convidado, pro público lá. E assim, isso é uma coisa até que eu saio um pouco da questão da Vicar, que ela é promotora de uma categoria, e levo um pouco para o lado da CBA, porque assim, a CBA, lógico que eu tenho todo o respeito do mundo pelos comissários, pelo pessoal que está lá de pista, eles fazem um trabalho de muita qualidade, eles não estão lá pensando no bolso, eles vão lá e se dedicam no final de semana, trabalham, se esforçam e raramente tomam decisões erradas, não são perfeitos, cometem erros de vez em quando. Tenho todo o respeito, mas eu gostaria de ver a CBA muito mais atuante até na parte dos autódromos, porque assim, a gente tem pistas em cidades maravilhosas, pega Londrina, por exemplo, que a gente já não corre lá há alguns anos, é uma baita cidade, numa localização boa para muita gente, não é muito longe, tem hotel, tem tudo para ter um final de semana legal.
e é uma pista que está numa condição que não consegue atender uma Stock Car. Ou mesmo Campo Grande, que a gente está tentando voltar para lá de todo jeito. Pô, tem segurança, uma pista com área de escape, é relativamente nova, ela foi construída, se não me engano, em 2000, 2001, que foi inaugurada. Uma capital de estado, uma cidade boa também, tem voo, tem hotel, tem tudo. Para a gente, tem um público que gosta, que sempre lota o autódromo, mas, sabe, se prefeitura, se ajudasse um pouco mais, a pista estivesse um pouco melhor, a gente pode entregar um show muito melhor para o público. É isso aí. Então, assim, isso a gente gostaria de ver acontecer. É verdade. Não, é verdade. Eu acho que você falou, tem razão. O Brasil tem público, o Brasil tem lugar, o Brasil teve uma curva de queda, acho que no automobilismo, e tá agora, acho que atingindo um dos... Não posso falar os melhores momentos, que eu não vivi década de 90, eu era nascido só, mas não pude viver daí para trás. Mas desde quando me conheço como gente acompanhando o automobilismo, a gente está vivendo uma fase dos últimos anos a melhor, de várias categorias aparecendo, todas lotadas, todas com pilotos amadores ou profissionais mesclando o mesmo grid. Vê na Endurance, você vê cara que é empresário que está correndo, vê na Porsche Cup. Então acho que a M2 vindo agora, então acho que o Brasil está vendo uma fase boa e aproveitar, porque um monte de empresa querendo investir, aproveitar esse investimento de às vezes pegar um dinheiro, dar um name rights de um autódromo e falar, ó, precisamos só que você reforme aqui, ajuda a gente, já que a gente sabe que o Brasil tem algumas dificuldades financeiras, então é alguém que põe o projeto embaixo do braço e fala assim, eu vou brigar por isso. Exato. E a gente vê assim, pistas, liga lá para o Velocitar para tentar marcar um evento, o autódromo é lotado. Às vezes, dependendo da época do ano, eles vão te responder, eu consigo um dia daqui a alguns meses. Nossa data a gente tem agora em outubro. Nossa senhora, o Deve pessoal estar quer um me monte comprar. de gente querendo aí comprar para um ágio. Tem equipe de corrida que marcou lá no Instagram dele, está lá, etapa, não sei o que. Eu falei, etapa, não sei o que, essa data é minha? Eu acho que... É assim, porque tem uma carência de autódromo e assim, uma corrida como uma Stock ou a Endurance são centenas, às vezes até milhares de vagas de hotel preenchidas, cheia. É um entretenimento para o público ali, para o pessoal da cidade. Vai gente da região de fora, restaurante, movimenta aquilo demais. Então, sim, tem que ter isso tem que ser olhado junto também. Traz um desenvolvimento para a região, né? É que o Brasil é carente de infraestrutura, é carente de enxergar isso. Você vê, acaba sendo não só no nosso esporte, né? O futebol, às vezes você vê estádio em péssimo estado de conservação aí, em cidade importante, que tem time, que tem torcida. Então, infelizmente, isso é uma pena, né? É verdade, é verdade. Pô. E o que você espera para Stock no ano que vem? Olha, ano que vem está aí, né? Daqui a alguns meses. O que você espera daqui a uns meses da Stock? Eu vejo a Stock cada vez melhor, cada vez com menos problema, mais competitiva, né? Tem algumas coisas ainda para a gente melhorar no carro e funcionar melhor. Toda essa parte de conectividade é fantástico, então isso ainda está sendo implantado. É um carro que ele vai ter condições de ser um público, seja em casa ou na arquibancada, pegar ali uma segunda tela, um iPad, um celular e olhar uma câmera on-board em tempo real. Então está vendo o carro na pista e está vendo aqui on-board, está escutando o rádio do piloto, está olhando os próprios dados do carro, o piloto frear, virar o volante, que marcha que ele está. Então isso vai trazer o fã muito para perto. Eu vejo assim que está sendo toda essa gestão do Lincoln está sendo uma construção. Sim. E isso tem muito para crescer a categoria. Eu acho que vai estar cada vez mais forte aí. Os carros já estão funcionando bem, cada vez melhor. Eu acho que gostaria até de nos próximos anos a gente estar fazendo mais corrida, está indo para outros estados, tem Nordeste aí, que é uma coisa que os patrocinadores sempre demandam. Hoje tem cidades muito importantes aí que cresceram muito lá para o Nordeste, que a gente não faz corrida porque não tem autódromo, mas quem sabe tem a rua. Fizemos BH ano passado, você esteve lá, tive lá, tem aí uma cidade também querendo muito. Nossa, andei lá, hein? Puta. Andou, era longe, né? Putz.
Era longe, era difícil. Dava para ter ficado melhor ali. Embaixo da arquibancada, dava para ter acomodado as equipes Nossa ali senhora. e ficaria muito mais perto. Mas, enfim, faz parte, né? Boa. Vamos chamar a Croma? Vamos Nosso lá. parceiro Croma. Um vídeo aí em off. Fala pessoal do MGB Podcast, tudo bem com vocês? Hoje eu quero tratar de um assuntozinho que eu sempre estou falando em redes sociais e até com vocês no MotorGrid ou aqui no MGB Podcast, que é a fixação mecânica ou química do material balístico interno do carro. Se vocês notarem essa coluna, que é uma coluna B estrutural, a gente está dentro de uma X2M, né? Vocês vão notar que ela não tem nenhum parafuso. O único parafuso que vocês veem é o do cinto de segurança. E aqui nessa coluna A, que é a coluna dianteira do carro, do teto, os furos que vocês veem é da fixação original do airbag do carro. Ou seja, todo o material opaco desse carro é fixado de forma química, apenas por cola. Por que isso? Porque este material permite esse tipo de fixação. Diferente de outros materiais leves que precisam de furos nas colunas estruturais do carro e fixação mecânica por parafuso. Além dos furos serem um problema em colunas estruturais, nós temos o problema do cisalhamento da casa do parafuso com o tempo. Ele vai dando uma certa folga e com o tempo você pode ter barulhinhos toque-toque ou um barulhinho de rangido desagradável. E isso inevitavelmente irá acontecer com uma fixação mecânica. Sendo assim, procurem bastante, olhem os vídeos das blindadoras. Quando vocês olham os vídeos das pessoas explicando o carro, vocês vão notar vários pontos de parafuso de fixação, principalmente numa coluna B. Isso é fixação mecânica. Este material é um dos mais caros existentes para a blindagem interna do carro. Por quê? Porque ele aceita a fixação mecânica e substitui o aço com muita leveza. Croma é isso, escolha de materiais da melhor forma possível para blindar o seu esportivo, super esportivo, da melhor forma. Muito mais que uma blindadora. Tá aí, Croma Blindagens, parceiraço nosso aí aqui no podcast, outras plataformas, blindagem que mais leve do mercado hoje, blindou um Ferrari 296 que acho que pesou menos de 80 quilos. Incrível. É um negócio que você que mexe aí com corrida de areia sabe que 10 quilos a mais, 10 a menos muda. Então, para desgaste de peça, mas não é performance, mas nas suas mesmo, mais leve, menos desgaste, menos manutenção. Você que quer blindar seu carro, tá aí. Bora para Croma, site cromablindagens.com.br, rede social @cromablindagensoficial, QR Code na tela. Chama no WhatsApp também, 975367428, grande Croma Blindagens, parceiraço nosso. Só chamar lá o Gustavão, a galera. E, cara, vocês estão em mais categoria. Você falou aqui da Stock, a gente falou da Endurance. Que mais a TMG tá? Olha, a TMG seguiu na Endurance, né? Eu acho que eu contei um pouco até o momento ali que a gente estava com a Blau, mas a gente trabalhou 3 anos na Endurance com a Blau, com a McLaren GT3, uma 720S GT3. Carro também fantástico, que adoramos. Eu acho que foi uma baita experiência que a gente teve, não só com o lado técnico, entre Lamborghini, Ferrari e a McLaren, mas também de entender a cultura dessas empresas, a forma de trabalhar e de lidar com as equipes. E me surpreendeu a McLaren, assim, os caras muito abertos, uma baita de uma assistência. Para você ter uma ideia, ela foi ali pós-pandemia, então não tinha como... nas outras fábricas a gente sempre trouxe um técnico da Europa para as corridas aqui, que conhecia muito o carro, que nos ajudava. Com a McLaren, com a pandemia, não tinha como. Ficava lá um engenheiro da fábrica fazendo o horário nosso aqui, então ele fazia o horário brasileiro, acompanhando em tempo real, muitas vezes com acesso remoto ao carro, tudo. E na fábrica, assim, super acessível, deu um baita suporte para a gente, foi muito legal. A gente, por uma sequência aí de infelicidades, não conseguimos ganhar um campeonato com a McLaren. Teve ano que a gente quebrou, teve ano que bateu, não era para ser. Mas enfim, e agora já estamos no segundo ano com um protótipo, com a JR, um protótipo nacional aí, com o Davi Mufato e o Pedro Queirolo. Também já tivemos algumas vitórias. Esse ano a gente teve problema no começo do ano de acidente, problema em pit stop,
mas estamos reagindo no campeonato aí. Temos ainda mais algumas etapas para frente, então é bem legal, é um carro, também um regulamento mais livre, então te dá um pouco mais de liberdade de trabalhar no carro que a estoque não dá. Isso é legal para a parte ali da engenharia, é muito bacana. E a gente também está na Fórmula 4. A Fórmula 4 é uma categoria da Vicar, o Lincoln trouxe esses carros em 2022, 100% atuais com as principais categorias de Fórmula 4 do mundo. E é muito aquele ideal. A gente percebe uma carência de formação de pilotos, que da minha época eu vi vários seguindo carreira na Europa, nos Estados Unidos, e fizeram tão bonitos nessas categorias. E aí todo mundo se pergunta por que o Brasil teve esse vácuo aí na Fórmula 1 já tantos anos sem ninguém até chegar o Gabriel, e porque não teve a base, aquela formação. Então é uma categoria que a gente entrou por ideal, de formar, de poder ensinar essa molecada, de ter aquela oportunidade que eu tive quando eu estava lá saindo do kart. E a TMG está lá esse ano com 6 carros. A gente sempre ali tivemos de 4 a 6 carros na Fórmula 4. É uma categoria um pouco diferente, que são só 3 equipes. Os carros são da Vicar, mas é assim uma ótima escola. Então a gente pega o piloto que está, na maior parte das vezes, vindo do kart ou do Delta, de alguma outra categoria menor, e trabalha eles na Fórmula 4, ensina tudo que a gente pode, e o objetivo é ver esses caras seguindo carreira para a Europa. Então assim, a gente já teve alguns. No ano passado a gente teve a Rafaela, que hoje está na F1 Academy. Toda a escola dela de Fórmula foi com a gente, ficou 2 anos na equipe, está lá, é contratada da Red Bull, num campeonato só de meninas, super bem. Esse ano a gente está liderando o campeonato com o Heitor, também já está treinando lá fora para ir correr, temos outros também. Então um trabalho de formação ali para ensinar essa molecada para serem os pilotos profissionais de amanhã, né? Então é muito prazeroso poder passar isso para eles, toda essa experiência, ensinar coisas que a gente aprendeu ali nesses 30 e tantos anos aí de automobilismo. Com certeza, cara. Legal ver você também, tá em várias categorias, tá incentivando o automobilismo. A gente sabe que tem que virar a chavinha de uma categoria para outra, são outros pilotos, é outra atmosfera, é outro investimento, é outro tudo. Então não é fácil para o piloto quando ele corre em 2 categorias diferentes, mas para quem lidera também, de falar, cara, calma, aqui não eu não posso jogar esse tipo de pressão aqui agora. E tem outros que fala, cara, aqui eu preciso dar uma... É legal, não? Bacana, e parabéns. A gente precisa de mais gente assim, incentivando a gente para ter mais Gabriel lá na frente. Queremos ter 2, 3, uma fila de brasileiro lá batendo na porta da Fórmula 1, né? Esse é o isso objetivo. mesmo. Você sabe que a gente tem um joguinho aqui, né? O Blindle Responde. Sei bem. Você sabe, a plaquinha tá do seu lado aí, mas eu tô sabendo que você não vai usar. Ixi. Vou pegar ela, vai. Vai, pegar né? ela e Ver ficar das com ela dúvidas, aqui. Ver das dúvidas é melhor. A gente vai fazer 5 perguntas para você e você pode blindar 2. Então cuidado para não blindar de cara, para depois faltar, hein? Blindle Responde com o Thiago Meneghel. Qual piloto você jamais contrataria para sua equipe e por quê? Nossa. Aí, hein? Stock Car, né? Estamos falando, obviamente. Olha, eu acho que talvez, eu acho que eu não contrataria o Rubinho. Por quê? Bom, primeiro, eu tenho o Massa hoje, que acho que são os 2 grandes expoentes aí do automobilismo brasileiro, Tá, né? essa é a parte que você está falando, como é que a gente pode dizer? Não é burocrática, a parte da boa vizinhança. Agora vamos ao porquê. Você não me perguntou, você não me proibiu o critério, né? Então, mas... É que você falou o primeiro, então o segundo. Eu acho que, assim, hoje eu estou bem feliz com o Felipe Massa lá. Eu vejo sempre que são os pilotos que mais trazem o público, chamam a atenção da Stock Car. É sempre as maiores filas para um autógrafo, para uma foto, são os 2. E o Felipe é 10 anos mais novo, está crescendo na categoria, brigou no campeonato ano passado. O Rubinho tem uma baita de uma carreira maravilhosa. É um cara, assim, referência no mundo. Você pergunta dele para um cara que está na Fórmula 1, você vê o respeito que eles têm lá por ele. É fantástico.
Mas ele está numa idade, pô, ele é o campeão mais antigo, mais velho, né, do Stock Car, mais velho até do que o Ingo. Então isso tem que respeitar muito, mas o momento do automobilismo é um momento e estamos bem felizes com o Felipe. Segunda pergunta. Qual foi a decisão de bastidor mais difícil que você tomou durante sua carreira? Decisão de bastidor. Olha, tem algumas difíceis. Eu acho que talvez eu tive uma... É difícil falar, né? Normalmente a minha posição como chefe de equipe é uma posição muito única e muito isolada ali, porque eu sou dono de toda a estrutura dos carros, da oficina, tenho pessoal da engenharia mecânicos trabalhando, mas nem o lado dos pilotos, os pilotos também são contratados, então as decisões importantes sempre são difíceis porque eu não tenho muito com quem dividir elas, né? Mas talvez eu acho que seja uma mudança da saída da Blau, aí, chegada do Felipe Massi, da Vibra na equipe. Foi uma mudança difícil porque eu estava trocando um certo pelo incerto. Patrocinador já de 3 anos, de um cara que considero como amigo, que eu gosto, que continuou correndo com a McLaren com a gente no ano seguinte, mas trocar um patrocínio certo por uma coisa totalmente nova, de alguém que ainda não teve resultados na Stock Car, era um risco grande e, enfim, deu certo. Foi fácil. Terceira pergunta. Qual o piloto mais traiçoeiro do grid atual da Stock Car? Ixi. Eu acho que essa eu estou blindado pela Cromo. Ó, Pisani, estou contigo. Mas, enfim... Pode difícil, falar se quer depois de blindar. É difícil piloto traiçoeiro. Eu acho que, assim, piloto desleal... E a gente não está falando só nas pistas. Isso é tudo. Não vejo nenhum. Lógico que tem alguns que respeitam mais as equipes e dão mais valor para a dificuldade que é uma equipe entregar um carro bom para ele. Quanta gente tem trabalhando por quantas horas para isso. Tem pilotos que dão menos valor e fazem qualquer coisa, tem outros que dão mais valor para isso. Então, mas assim, a ponto de ser desleal, não. Eu tive uma certa discussão no ano passado com o Thiago, de um toque que ele deu lá com o Felipe, e depois, enfim, ele acabou sendo punido e eu também entendi, não sou eu que tenho que está lá brigando com ele, é a CBA que está lá, os comissários estão lá para ver quem está fazendo certo ou errado, mas de maldade, de falar que tem maldade, eu não vejo de ninguém, não. Quarta pergunta. Qual equipe de estoque você jamais correria e por quê? Se eu fosse piloto... Ai. Nos dias de hoje. Aí você me pegou, hein? É difícil. Aqueles lá tem algumas. E depois dessa tem mais uma, né? Se eu blindar, acabou. E a última é difícil, hein? Cara, assim, pessoalmente eu não tenho problema eu acho que com ninguém. Eu acho que o piloto normalmente, ele não... É difícil ele tem hora que ele não tem muito que escolher a equipe que vai andar, né? Você pega... diversos pilotos, você pega o cara pode falar não para o Gabriel, ele escolheu estar lá na Sauber, não sei, era a melhor oportunidade que ele tinha. Pega um piloto da Stock que jamais correria, sei lá, em uma, tá 2 anos sem correr, fala, é você mesmo. Ele vai. Mas se você pudesse escolher. Exato, isso acontece, então assim... tem todas se chamando, falar, essa daqui eu não posso. De oportunidade, né? Eu não sei, talvez, eu olhar de nada pessoal, talvez a Full Time... mas muito com base assim, eu nunca tive lá dentro, base de coisas que a gente... A última corrida eu assisti lá de dentro, pelo pessoal da Gazoo. Então, sei lá, você sabe falar, não sei se a minha escolha é certa ou errada, mas... eu correria. Eu falaria... Não é que eu não corro em nada? Muito com base tem muito mecânico que trabalhou lá e de história que a gente ouve, muito isso, acho. Mas por quê? Aí não dá para falar, aí não sou eu que estou falando, né? É até injusto, não posso falar nada... de coisa que eu não... Mas tem que gerar engajamento, entendeu? Porque aí o Mal vem pra cá, responde, entendeu? Tem que ter essa... Vem pra cá e chamar os dois juntos, pronto. Bora. Quinta pergunta. E saber que a quinta não dá pra blindar, né?
Tô brincando. Não, quinta dá, eu tô garantido. Quinta pergunta. Quem é o piloto mais difícil de lidar fora das pistas? Fora das pistas. Porque mais difícil às vezes não é um defeito. É difícil, o cara é duro, o cara reclama de tudo, o cara briga pelo dele, você fala, ih, esse aqui é casca de ferida. Tá? Sei lá, o Felipe se tocou com esse cara, só isso daqui, putz, aguenta. Olha, assim, eu acho que o mais difícil não é o pior, né? O pior é Exato. aquele cara indisciplinado. Ou o cara fica quieto e fica movimentando bastidores e fala, ei. Isso é pior. Isso não dá. Isso não é o que é o mais É o que dá difícil. sorrisinho na câmera, chororô e no bastidor. Isso é impossível. Mas, assim, eu tive a sorte de ter sempre pilotos muito profissionais. Eu tinha uma boa preocupação com o Kaká pela personalidade dele. É um cara de personalidade muito forte, que ele vem e fala. E eu já tinha vivenciado ele brigar com algumas equipes, e ele, com mais tempo de Stock Car do que eu, mais velho, eu falei, putz, esse cara vai ser difícil. Mas, no fim, é um cara que assim, me respeitou muito. E deu muito certo, e nunca, assim, comigo nunca teve nada que reprovasse. Um cara difícil, que sempre foi muito duro com as colocações, eu acho que foi o Átila. O Átila é um cara que ele sempre foi muito assim, não deixa passar nada, sempre pegou muito pesado. Isso não quer dizer que ele tá errado, quer dizer que ele, se ele é convicto de uma coisa, ele vai até o fim. Eu acho até que ele podia pegar mais leve com coisas pequenas, que não eram importantes. Dos 7 anos que eu tive com ele, ganhei um monte de corrida junto, e é um cara aí, um irmão, um abraço aí, ótimo. Mas era um cara muito duro. Agora ele está tendo uma baita oportunidade de vivenciar o lado de chefe de equipe também, além de piloto, e eu tenho certeza que ele vai entender isso diferente. Vai sofrer na pele agora. É isso aí. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Felipe, não briga comigo não, hein, se eu tô levantando um assunto. Foram 5, hein? Já acabou, eu agora agora não tem mais. Responder. Não vai brigar, não fica bravo, hein, Felipe, que é um assunto aqui que não sei se estou revivendo. Em 2024, em Goiânia, teve um toque do Rubinho com o Felipe que deu polêmica. Deu. A gente fica vendo os comentários da internet, né? Que uns falam que o Rubinho poderia ter evitado, outros falam que foi proposital, outros falam que não, outros não sei o quê. Rolou um estresse. Qual é a sua opinião sobre esse toque? Olha, a minha opinião... O seu Blindo Responde tem a ver com esse toque? Sua escolha? Não. Tá não, bom. zero. Então agora voltamos para a pergunta. Nenhuma. Eu acho que era um toque evitável. Eu acho que, infelizmente, foi numa posição ali de meio de grid que nenhuma câmera pegou. Eu não vi a onboard do Rubinho, que não foi aberto para a gente, né? Hoje as onboards estão mais abertas, mas na época acho que só a CBA tinha acesso. Mas eu achei que dava para ter evitado, e foi de um jeito ali que ele, no momento que ele claramente não iria conseguir ultrapassar o Felipe, então não é que ele estava tentando ultrapassar, não tinha como ultrapassar naquele lugar, da forma que estavam, tudo congestionado, tudo com o carro do lado, na frente, e aí acabou afetando o Felipe. Isso custou várias posições e pontos no campeonato. Então, assim, a gente teve essa dele e uma outra com o Thiago, que foi muito dura, que para mim injustificada. São caras que tem um baita histórico, sabe o que é ganhar um campeonato, ganhar uma corrida, enfim. Talvez se fosse qualquer outro cara que não tivesse na briga, não sei se é pessoal com o Felipe, ou se é por ver, putz, esse cara aqui está liderando o campeonato, então eu vou forçar para cima dele, porque eu tenho certeza que ele vai recolher. Só que tem momento que o cara não tem como você recolher, você sair da frente. E ele acabou sendo acertado, isso custou muito ponto, e enfim, foi uma pena. Acho que foi um momento ruim ali, que não precisava ter acontecido. Sim. E a gente tem mais joguinhos. Garagem dos Sonhos. Você gosta de carro? Opa, gosto. Legal. Vi que você falou todos os modelos de carro, não sei o quê. Normalmente muita gente que é do automobilismo fala, eu não gosto de carro, eu gosto de corrida. Não, eu gosto de carro. Morando em Araras, não tem como não gostar, né? Mas eu sou mais dos antigos. Legal. Eu gosto dos antigos, eu tenho os antigos. Vai ter a parte do antigo aqui. Legal. Garagem dos Sonhos com Thiago Meneghel. Um carro popular. Popular? Olha, eu vou de GM, eu vou no Onix. Boa. Um carro até R$800 mil. 800 mil.
não precisa ser carro precisa ser oficial zero. aqui, pode ser... É o preço daqui, qualquer um. mas a gente te ajuda, se custar ou não aqui. Cara, eu gosto muito de picape e sou apaixonado na Silverado, aquela ZR1, ZR2, que é uma top esportiva aí, que eu não vi no Brasil ainda. Boa. Aí, pai, tu quiser trazer... Já tem um vai fazer comprador, ó. sucesso. Já tem um comprador, Paito, ó. Não dá pé, não. Dá, pô, se dá. Vamos conversar. Até 1,5 milhão. Puxa, aí começa a ficar longe. Eu gosto muito dos americanos, né? Eu gosto de antigo e tudo V8. Então, pode ser menos. Mais 1,5 milhão. Me ajuda aí um Corvette, o top. Eu acho que é O mais. ZR1 é mais? Da Tá geração nova, acho que até da antiga é mais. O Z1 é muito. É top que é do um top. cento e tantos mil dólares nos Estados Unidos. Já Deixa eu ver. vai passar aqui, né? Já vai. Vamos ver. Aí no Brasil vai passar. C8, lançou o C8 já Z1? Eu tô tão perdido, cara, nas coisas. É um hipercarro, 1.000 cavalos. Mas o Corvette atual, vai. O que couber ali, tá valendo. Um Corvette C8, então, vai. Ou C7, C8. Vamos na C8, C8. vai. Vamos dar um desconto. Vai que se for mais caro, a gente baixa. 2,5 milhões. 2,5. Aí eu acho que já deve dar uns R1, então não é possível que o Z1 é mais caro. É possível. Não, vamos Não, fazer... dá, 2,5 dá o Corvette Z1 novo. Dá? 26. Então vai o Corvette 2,5 e de 1,5 vai um carro para família, aí, um grandão, uma Escalade. Então mudou, Escalade. Um Escalade, Aqui V. couber no preço. a V-Series, a V que é a top, que é um luxo. V-Series. Aí vamos entrar nos esportivos agora. 3,5 milhões. 3,5 Tá, de Onix não vai. Vamos... é uma faixa, acho que é imbatível ali, um GT3 RS, dá? V3 RS dá. É uma... 992, ó. 8 milhões. Ixi. Uma Revuelto? Dá. Dá? Nem sei quanto tá isso aí. mas eu sou apaixonado também nas Lambo. Eu gosto do design, do carro. Ele não é tanto uma obra de arte, mas eu acho que eu gosto do estilo. Um carro clássico, que não paga mais IPVA. Um clássico. Olha... Sem limite de preço. Sem limite. Eu tô bem feliz com o meu Camaro, mas eu tenho um 68, mas eu acho que uma que eu vi de perto que me marcou demais, uma Ferrari, uma 250 GTO. Esse é o carro. É V12 e aquilo foi... Por saber a história do carro, o ano do carro, tudo... Tá vendo encantou. a convivência com o Felipe já. E agora também o Infinito. Infinito. Cara, eu tava em Interlagos no dia que chegou aquele Pagani. E O Huayra R. eu adorei o carro, adorei, mas eu acho que eu iria num Bugatti aí, num... Chiron. Como que é o atual lá? Turbilhão. Que é lindo. Aquilo ali nem sei quanto... É muito. vale. É infinito mesmo. A garagem tá boa, hein? Ficou Onix, Silverado ZR1, Escalade V-Series, Corvette C8 ZR1, Porsche 992 GT3 RS, Lamborghini Revuelto, Ferrari 250 GTO e Bugatti Tourbillon. Você tem um monte de carro de mais de 1.000 cavalos aqui. O Revuelto, ZR1, Bugatti, tá bom o negócio. Tá bom, né? Tá bom, a garagem Isso tá é boa. nunca demais. Tem a GT3 RS para Track Day, tem o 250 GTO para ficar na sala, tem o Silverado para colocar os polêmicos pneus na caçamba. Carregar as tralhas aí. É isso aí, ó. Tá bom, hein? Muito bom, parabéns pela garagem. Obrigado. E vamos pro último joguinho que é o Escolha um Piloto. Aí nós vamos tirar o Felipe do Fórmula 1 ou estoque? estoque, né? Fórmula 1 não tem graça. Vamos tirar eu vou tirar o Felipe e o Rafael. Aí, tá. Eu vou tirar o Felipe e o Rafael aqui. Agora que eu vi que o vídeo tá no Instagram da Stock que a gente gravou no final de semana com o Foi Felipe. legal, né? Foi legal pra caramba, cara. Legal. 7 horas da manhã, todo mundo na estaiada. Vamos lá, vamos pegar a classificação da Stock aqui. Classificação. Vamos lá, escolha um piloto com o Thiago Meneghel.
Hélio Castro Neves ou Rafael Reis? Elinho. Elinho ou Bruno Batista? Olha, eu acho que tô falando de momento. Para contratar para sua equipe. Tô falando de momento e da Stock Car. Eu acho que o Bruno, na Stock Car, não no histórico do Hélio, nem se compara, isso aí. né? Mas no momento, Bruno. Bruno ou Lucas Coll? Bruno. Bruno ou Denis Navarro? Bruno. Bruno ou Arthur ganhou aí a última sprint? O Arthur tá novato, né? E já ganhou uma tudo corrida já, né? bacana, mas eu acho que o Bruno. Bruno ou Ricardo Zonta? Olha, eu gostei muito dos anos que eu tive com o Zonta ali. É um cara muito bom de trabalhar, muito legal como pessoa. Acho que o Zonta. Zonta ou Átila? Aí você me Tá pior que o Bruno não responde agora. Aí você me colocou numa situação difícil, porque eram os dois ali. Vou deixar o Átila na equipe dele e vou com o Zonta. Zonta ou Zezinho? Zonta. Zonta ou Ricardo Maurício? No momento, Zonta. Zonta ou Cacá Bueno? Olha, o Kaká tá fazendo um ano bem honesto ali, bem legal, mas Zonta. Hoje, Zonta. Eu vou pular o Felipe. Zonta ou JP de Oliveira? O pessoal da Gazul tem acho que usado Zonta. bastante o JP, hein? Zonta ou Alan Kodair? Zonta. Zonta ou Rubens Barrichello? Hoje, Zonta. Zonta ou Lucas Forest? Zonta. Zonta ou Júlio Campos? O Júlio está fazendo um baita trabalho, está na equipe irmã ali na Crown e ele fez um ano legal com a gente. Acho que Júlio. Júlio ou Petekoff? Júlio. Júlio ou Gabriel Casagrande? Isso aí complica, hein? Eu nunca trabalhei com o Gabriel, mas É bom. o tal campeão aí, o Gabriel é bom, acho que o Gabriel. Gabriel, agora também foi difícil. Gabriel ou Daniel Serra? Putz, aí me apertou. Cara, o Serrinha é um dos caras que mais me impressionou trabalhar junto Piloto com ele. completo, Assim, é fantástico. É um cara, não é à toa que tá onde tá, é respeitado onde é. Mas talvez pela idade e ali por ter mais tempo na Stock Car para o futuro, eu acho que Gabriel. Gabriel ou Camilo? Gabriel. Gabriel ou Arthur Leist? Olha, o Arthur está me surpreendendo positivamente aí. Tem feito um ano bom com pódios aí tudo e está crescendo, mas hoje eu acho que Gabriel ainda. Gabriel ou Nelsinho Piquet? Gabriel. Gabriel ou César Ramos? Gabriel. Gabriel Gui Salas? Gabriel. Gabriel ou Felipe Batista? Olha, o Felipe é um cara, correu no passado com a gente e assim, um cara da performance fantástica, mas eu vejo ele ainda no momento crescendo, ganhando experiência e hoje o Gabriel já pronto, então eu fico com o Gabriel. Gabriel ou Enzo Elias? Também o Enzo eu vejo muito futuro aí, um provável campeão no futuro, mas sigo o Gabriel. Gabriel ou Gaetano? Pô, tá ficando difícil, hein? É dureza aí, hein? É bem difícil. Eu vou com o Gabriel. E por último, Gabriel ou Felipe Fraga? Olha, é difícil. Eu acho que... Já viu aquele tanto faz? Tanto faz quando você vê duas Ferrari vermelhas do mesmo modelo, uma do lado da outra, tanto faz. É aqui destrancar a chave, né? Exato, mas vou ficar com o Gabriel, vem. A gente tirou os pilotos da sua equipe, então vamos deixar eles ainda... Que com certeza seria o Rafael Suzuki e o Massa, mas vamos deixar eles de fora dessa daí. Boa. Cara, Maravilha. Obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho, parabéns por estar incentivando o automobilismo nacional. A gente sabe que não é fácil, altos e baixos, não é sempre que a gente está numa fase boa, como está agora, de passando em TV, arquibancada lotada, não são todas as categorias ainda, mas eu acho que cabe muito a nós que leva um pouco do automobilismo
para as pessoas via internet, via streaming, falar mais de todas as categorias e dos locais. Então, parabéns e agradecer por tudo. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado pelo trabalho, trazer esse mundo também dos supercarros para perto. Muitas vezes a gente é tão envolvido em corrida que não consegue acompanhar tudo. E eu acabo até me atualizando um pouco pelo podcast, pelo trabalho que vocês fazem também, os eventos que eu sei que tem muita dedicação ali. E eu sei o quanto que é difícil trabalhar com evento, é final de semana, todo o trabalho que dá não é pouco. Então, parabéns pelo que vocês fazem, que estão abrindo um mercado, desbravando aí uma coisa que no Brasil era inimaginável há alguns anos atrás. A gente só acreditava que isso poderia acontecer em Europa, Estados Unidos, e hoje vê tudo que o Motor Grid estimula e o que vocês conquistam, aí, o nível de carros, de envolvimento desse pessoal para perto da gente, para o mundo aí automotivo é fantástico. Então, parabéns aí também. Obrigado mesmo. Valeu. Mais uma vez. Suas redes ali, as redes da equipe na câmera. A minha, acho que o Instagram é @Thiago Meneghel, né? Thiago com H, tá aí na tela. O da equipe é o @RacingTMG. Então vão lá, sigam e vamos em frente. Obrigado, Thiago. Valeu. Você que está assistindo a gente está em todas as plataformas de áudio e vídeo. Só colocar MGB Podcast, Motor Grid Podcast, Motor Grid, que você vai acompanhar a gente. E, mais uma vez, muito obrigado você que nos acompanha. Dê o like, curta, compartilha, manda para os amigos, que você é o nosso combustível aí para continuar nas redes. Mais uma vez, obrigado. Até o próximo programa. Valeu, galerinha.